Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thiago Votes e você está no Escatologia na Veia. A humanidade tem imaginado e pensado, muitos têm buscado uma forma de aproximação a Deus. Muitos buscam a Deus de diversas formas, E achando então, os seres humanos, que todas as religiões podem nos levar até Deus. E hoje nós vamos então entender um pouquinho mais a respeito daquilo que a Bíblia fala a respeito da religião e a respeito do caminho que nos leva até a Deus. Antes de continuarmos o vídeo, já peço para você, já compartilha, deixe seu like, ative o sininho também e compartilhe com o máximo de pessoas para que eles possam ter acesso ao nosso conteúdo. Vamos lá? Bora pro vídeo! Nós vemos que a humanidade, numa geração que nós vivemos, uma geração corrupta, uma geração em que a humanidade ela é completamente levada pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências. E então nós vemos que, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que essas pessoas já têm alguns decretos estabelecidos por pessoas que cometem tais atos. E dentre estes que vivem uma vida completamente mundana, de baladas, curtições, sem preocupações com Deus ou sem preocupações com aquilo que é mais importante, que é a vida eterna. Diversas religiões têm se levantado diante do mundo e todas elas acabam dizendo que são um caminho para Deus. Só que a Bíblia vem nos revelar que diante dessas todas as religiões, diversos tipos de adorações que nós podemos contemplar, diversas culturas, diversos territórios em que nós vemos a sua própria cultura sendo instituída e essas religiões então sobressaindo sobre todo o mundo. Pois bem, diante de tantas religiões que existem no mundo, qual religião que de fato nos levaria a Deus? Isso é muito fácil responder, pois a Bíblia diz o seguinte, no livro de João, capítulo 14, a partir do verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e tens o visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, diante desse contexto, nós vemos que Felipe estava ali indagando Jesus e perguntando, e falando para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Porque o acesso verdadeiramente a Deus, existe um certo tipo de caminho para que se acheguem ao Pai. E Jesus então dando uma revelação para Felipe, dizendo: Felipe, eu estou tanto tempo convosco e ainda não tem conhecidos o Pai, pois quem vê a mim, vê aquele a quem me enviou. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele era justamente o reflexo de Deus. Ele colocando a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira indagação que nós devemos fazer é se de fato aquilo que Jesus disse é completamente verdade. Ele dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Essas diversas religiões que nós vemos no mundo, todas elas nos apontam e dizem que elas levam a Deus. Só que Jesus, ele nos colocou que ele é o único caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Pois bem, se nós de fato nos fôssemos pensar, se de fato Deus, ele é soberano, poderoso, Criador de todo o universo, e se de fato ele então criou uma religião estabelecida sobre a terra, o livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 27, a Bíblia diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então nós vemos que uma forma de nós nos achegarmos a Deus é de fato nós enxergarmos que devemos nos guardar da corrupção do mundo ou dos desejos pelas coisas do mundo. E Jesus então ele vem incitando, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém, quando ele diz ninguém, ele está dizendo ninguém. Ninguém poderia se achegar a Deus, ninguém poderia se achegar ao Pai, a não ser que fosse por Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Então, se nós vamos nos perguntar se de fato Deus, ele é aquele Senhor, o soberano, inabalável, que criou todas as coisas, então nós devemos pensar o seguinte: se Deus de fato fosse criar uma religião que levasse as pessoas até ele, se de fato ele é soberano, nós pensamos bem pela inspiração do Espírito,
é que não tem outra forma, a não ser que Deus tivesse criado a maior religião do mundo. Pare para pensar. Se existir qualquer outra religião maior do que a religião que Deus então houvesse criado, de fato ele não seria tão soberano quanto diz que o é. Ou seja, a maior religião do mundo é de fato aquela religião que Deus escolheu para levar as pessoas até Ele. Que Deus escolheu então para levar as pessoas até mais próximo do Pai, justamente a Ele mesmo. E aí eu pergunto para você, aqui nós vemos agora a lista das maiores religiões do mundo. Em primeiro lugar, o cristianismo com 31,2%. Em segundo lugar, o islamismo com 24,1%. Em terceiro lugar, a irreligião com 16%. Em quarto lugar, o hinduísmo com 15,1%. Em quinto lugar, budismo com 6,9%. Em sexto lugar, a religiosidade popular com 5,7%. Depois nós temos os sikhismos com 0,29% e o judaísmo com 0,18%. Então nós vemos que se de fato houver uma religião, que Deus, se de fato Ele é soberano e escolheu uma religião para levar as pessoas até Ele, de fato não tem outra explicação a não ser a maior religião do mundo. E não é à toa que Jesus disse que Ele era o único caminho, a verdade e a vida, porque a maior religião, criada por Deus, de fato mostra a vitória do Senhor sob o seu propósito, que é levar as pessoas até Ele. De fato, o cristianismo, Jesus então veio cumprindo o caminho até o Pai. O caminho até o Pai, Jesus então cumpriu através da cruz. Ele dizendo que Ele era o único caminho, a verdade e a vida. Com seu sangue derramado na cruz, Isaías profetiza que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós então encontramos o caminho, o acesso ao teu Pai, nesse processo jurídico que nós vivemos. Por isso que nós temos na palavra o acusador, nós temos o homem caído quanto réu, nós temos também o advogado de defesa, que é o próprio Cristo, e nós temos também o juiz, que é o Pai. Dentro desse processo judicial, o homem havia sido culpado do pecado. É o pecado que esteve estabelecido sobre Adão. E não é à toa que por um só nós fomos condenados, caídos, mas também por um só tivemos os nossos pecados redimidos na cruz através de Jesus. E dentro desse processo judicial, o diabo sendo o nosso acusador, nós quanto réus que merecíamos de fato a perdição eterna. Só que agora Deus envia o advogado fiel que paga a nossa fiança com seu próprio sangue, para então nos tirar da mão do inimigo. E agora o nosso acusador não tem mais poder sobre nós, porque Jesus venceu tudo na cruz, até mesmo a morte, cumprindo que ele pisaria na cabeça da serpente. Jesus então estabeleceu seu ministério de salvação para nos levar de volta àquilo que Adão havia perdido, nos levar de volta ao Pai. E se de fato Deus criou essa maior religião do mundo, é que o máximo de pessoas sejam salvas através do sangue do Cordeiro, através de Jesus, o Filho amado, que é o único caminho, a verdade e a vida e que nos leva ao Pai. Deus então se tornou vitorioso, estabelecendo a maior religião do mundo. Basta você pensar, se Deus estivesse com qualquer uma religião que não fosse a maior do mundo, então Deus não seria soberano e poderoso quanto Ele é. Por isso Ele estabeleceu a maior religião do mundo, que é o caminho, que é Jesus, que é a verdade e que é a vida. Cristianismo, a religião que nos leva até ao Pai através da porta que é Jesus. Escatologia na veia. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilha com mais alguém, ative o sininho, deixe o seu like e contribua para que este canal venha crescer todo o tempo e crescer muito mais e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Escatologia na veia.